Domo Domo, meu querido e minha querida, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre mais um anime da temporada que está sendo finalizado. E dessa vez vamos falar dele, do nosso querido anime do protagonista clichê apelão. Aquele anime que é um isekai clichê, mas que tem aquele fanservice gostoso, que tem aquele rápido romance. Vamos falar de Kenja no Mago, episódio de número 12, conhecido como o episódio da depressão, porque um anime quando é bom, a gente fica triste quando acaba. E eu vou sentir saudades desse anime. Então, como é que foi o episódio? Já adiantando um pouco, ele foi um episódio que eu diria que foi razoável para bom, porque eu tenho, tipo, o sentimento que faltou algo vendo o episódio, e, tipo, isso foi na parte principal, foi na parte da batalha, por conta do que? O episódio 11 gera aquela hype, tipo, caraca, a batalha vai começar, vai ser muito boa, e, tipo, o episódio 12 estraga tudo isso, eles só fazem uma parte da batalha, e daí depois, digamos que é a fuga, mas eu falo isso ao longo do vídeo, mas você vai entender, foi um episódio bom, é um anime magnífico, mas a parte assim das batalhas, pelo menos desse episódio, eu senti falta, porque eu queria ver uma luta mais completa. Para todo caso, o episódio teve várias cenas legais que compensam isso. A gente teve as próprias cenas de ação, mas eu diria que a cena que mais compensou foi ver a cena da Shishiri e os sopais dela. Que cena bela, sério, foi uma das cenas melhores do episódio e acho que a melhor cena da obra. Então é uma das minhas cenas favoritas, foi legal ver isso. A gente viu a cena, digamos que uma aliança será criada, e a cena que eu diria que foi a revelação mais bombástica, que vai ser um engate para a temporada 2, que é o filho do Stouron. Isso mesmo, ele vai ter uma criança, então promete. Para todo caso, eu vou falar de algumas coisas e de quase tudo isso no vídeo, então vamos falar do episódio de número 12 de Kenja no Mago, conhecido como o fanservice da Santa Shishiri. Vamos falar então de uma das cenas mais que eu achei polêmicas, vamos falar já das cenas da luta, por conta do que? Eu acho que a Miria, tipo, ela mostrou que ela é muito apelona, que tipo, ela é muito forte, não é à toa que ela deu uma surra em todos os Ultimate Magicians. E o que acontece é que vemos que daí o Shin chega lá. E a gente vê que, tipo, caraca, o Shin chegou. E a garota lá, a Arisu, fala pro Shin, ela não é amadora. E ele fala, eu também não sou. Então a gente já esperava, isso aí, Shin, arregaça, acaba com ela. E o que acontece é que ela foge. E daí você vai falar, ah, Haru, mas, tipo, tem um motivo, querendo ou não, ela vai ser importante pra segunda temporada, ela tá gerando o filho de Stouron, essa criança que vai ser a salvação dos demônios artificiais, então ela tinha que se manter viva. Então, há uma coisa, digamos que o Shin derrotaria ela, mas manteria ela viva. Por mais que ele estivesse exterminando os demônios artificiais, ela provavelmente ele deixaria viva. Então digamos que ele derrotando ela, daí tipo o Stouron chegava, daí eles fugiam. Seria muito melhor, porque seria uma luta mais completa. E não só uma luta como foi meio incompleta, que daí ela já fugiu. Isso foi algo que eu fiquei sentindo falta, que eu senti meio incompleto. Foi a luta. Mas para todo caso, o que teve de ação foi muito bom. Tipo, eu reclamo dessa parte, mas tipo, ela fez tipo uma magia de combustão de fogo, tipo lá com aquele, digamos, com aquele outro demônio que é subordinado lá do Stouron, lá do Zestel. Então tipo, eles fizeram uma fuga muito bem planejada, e o que acontece é que, digamos que os companheiros do Shin atrapalharam ele, por conta que ele teve que proteger eles. Então digamos que ele fez um enorme escudo, então foi bacana isso, foi uma parte que tipo, é aquela parte que a gente sente falta de mais ação, mas foi uma parte que dá pra satisfazer algumas pessoas. Então foi bacana o escudo do que o Shin invocou, que foi um enorme. Então eu gostei dessa cena. Para todo caso, uma das cenas também que eu gostei do combate que teve foi a parte que o Shin invocou 2 escudos, tipo, para ele se proteger dos ataques da Miria. Então provou que ele estava sendo bem precavido na luta contra ela, e não é à toa que ele iria matar, talvez, ela, porque a gente viu que ele cortou ela. O que acontece é que ela fala, o que mostra que ela falou, se ela se aproximasse mais, ela iria morrer. E daí você vai me questionar e falar, tá bom, Haru, você acabou de falar que o Shin não mataria. Então, eu diria que o Shin provavelmente, tipo, quase cortaria os braços, pernas, para ela não se movimentar. Mas, tipo, ele deixaria ela viva, porque ela é uma pessoa importante para o Stouron. Então, eles se investigariam e iriam questionar, iriam, digamos que, não é bem torturar, mas eles iam fazer várias perguntas para ela. Isso é o que eu acredito, mas claro, em último caso, o Shin mataria ela. E agora vamos para outra parte do episódio. Calma, eu sei que você quer que eu fale dos Santos Sopais, mas espera aí. Vamos falar agora, digamos, da cena que eu acho que foi a revelação mais bombástica, que tipo dá as pistas para a temporada 2, que é a criança que o Stouron, digamos, está fazendo com a Miria.
foi algo que eu gostei por conta do que? Digamos que foi mostrado que os demônios artificiais dependem dessa criança, desse nascimento, porque mostra que o Shin está em um nível absurdo, ninguém conhece a verdadeira força dele. Então provavelmente o Estourão tá gerando essa criança, está tentando fazer com a Miria, porque eles são dois demônios poderosos e talvez a criança seja muito mais poderosa que eles e possa bater de nível com o Shin. Então provavelmente a esperança deles está nessa criança que vai ser gerada. E também mostra que tipo na cena que ela, digamos que mostra, toca na barriga, ela fala que ainda não tem relatório completo. Então ele fala que ele está esperando ansiosamente para o próximo relatório dela. Porque a gente pode ter dois pontos de vista. Ou o Estourão ainda tá pegando a Miria e tá tentando fazer essa criança, ou a criança já está sendo gerada. Então eu acredito que é uma dessas duas hipóteses, dessas teorias que a gente pode ter. Mas eu acredito, pelo que dá a entender, a cena dela focada na barriga, eu acho que a criança já está gerada. Então, digamos, a Miria tá fazendo relatórios falando como é que está sendo o crescimento do bebê no ventre, na barriga dela, para o Estourão. Isso é o que eu penso. Para todo caso, a gente vai descobrir mais na segunda temporada sobre isso. O que dá pra ressaltar, digamos que são duas cenas antes que daí eu já engate já pra aliança. A primeira cena, que foi ainda lá no reino de Suiri, foi a cena da Shishiri curando aquela vítima, aquela pessoa lá que sofreu um ataque de um demônio. A gente viu que ela estava usando toda a magia possível dela e ela não estava conseguindo curar. Ela estava deixando a pessoa ainda com vida, mas faltava uma pessoa, digamos, mais requisitada, com um nível de magia mais forte e experiente salvar aquela vítima. E quem seria essa pessoa? Se não é a Shishiri, que é uma maga muito poderosa de cura, de suporte, seria o protagonista, o Shin. Só que antes dessa cena acontecer, a gente viu que a Shishiri estava ficando preocupada, ela não sabia a situação que estava acontecendo, se o Shin ainda estava nas linhas de frente. Então ela se despede das roupas, quer dizer, não é despede, ela se despe, eu acho que é assim que se diz, mas ela retira as roupas dela, aquele uniforme que o Shin fez, e ela iria colocar na pessoa, porque ela fala que com o uniforme de cura, a pessoa seria curada. E nessa hora, digamos que, tipo, os animadores fizeram bem, porque, sério, foi mostrado os sopais se mexendo, a cena foi muito bem desenhada, muito bem feita, eu diria. Então é uma das melhores cenas da obra e desse episódio foi a melhor. Parece que daí vemos que ela iria, digamos, retirar mesmo a roupa, só que daí o Shin chega na hora e ele já coloca a roupa dele nela, e ele fala que tipo não adiantaria, essa roupa não iria curar as feridas graves que a pessoa havia pego, havia sofrido. Então o Shin já fala que ele iria curar a pessoa, e vemos que daí ele começa o processo de cura. Ele mesmo reconhece que essa pessoa está com vida ainda graças aos esforços incansáveis da Shishiri. Então vemos que ele começa a trabalhar em áreas onde há as feridas mais graves. Em vez de ele curar o corpo inteiro, ele vai curar um ponto devagar e daí ele vai para os outros, porque assim a pessoa ficará curada mais rápido. Então vemos que o Shin consegue, digamos que, salvar aquela pessoa, a pessoa fica viva. Só que o problema é que a Shishiri daí ela se sente muito inferior, por conta que ela acha que ela não conseguiu salvar ninguém e ela sempre precisa da ajuda do Shin. E o que acontece é que o Shin fala com ela, que tipo, ela é forte, ela salvou milhares de pessoas, e é mostrado, aquelas pessoas ali, digamos que estavam com feridas graves, foram curadas graças à ajuda dela. Então mostra que por mais que às vezes há situações que você não consiga e você dá seu melhor, que você não esqueça do quão bom você é, porque você conseguiu ajudar várias pessoas. Então foi algo que o episódio mostrou, que a Shishiri, digamos que ela estava se sentindo inferior, mas o Shin mostrou as várias pessoas que estavam gratas a ela, graças à ajuda dela. Então foi uma cena que eu gostei bastante e tipo, teve todo um destaque. Foi com a cena que ela estava retirando as roupas dela, que digamos ela estava fazendo de tudo para salvar aquela pessoa. Não era só uma cena de eti, era uma cena muito mais emocionante. Então sério, foi muito bacana essa parte da Shishiri e do Shin. E tendo falado da melhor cena, vamos falar agora de uma cena bem interessante que pode dar muitas chances para ser apresentado e desenvolvido até um arco na segunda temporada, que é a aliança de vários países. Por conta que vemos que, digamos que o Shin, ele se sente muito culpado, porque se ele tivesse feito um portal, se ele já tivesse visitado aquele reino, ele teria chegado muito mais rápido e teria diminuído o número de vítimas. Então acontece que, se sentindo culpado, ele agora tem o desejo de viajar ao mundo para que ele detenha ataques de demônios artificiais, para que ele crie portais caso ele descubra que um reino está sendo atacado, para que ele chegue mais rápido lá. Então foi algo interessante por conta disso, porque vemos que realmente não foi mostrado qual era o propósito desse ataque no reino de Suiri, segundo o ponto de vista do Augusto e do Shin. Então, não tendo descoberto, digamos que daí eles decidem criar uma aliança de vários países,
onde os Ultimate Magicians vão ser os responsáveis pela defesa. Eles vão ser a linha de frente. Isso é interessante porque assim, digamos que o reino que o Olgo é o príncipe vai ser o reino que vai coordenar, que vai negociar a aliança. Então foi algo bem interessante e assim eles vão começar a viajar o mundo para criar, digamos que essa aliança entre vários países. E assim o Shin já vai junto porque ele quer salvar os países como um verdadeiro Yusha. Então foi bem bacana. Mas então os Ultimate Magicians começam a sua viagem, digamos, ao redor do mundo inteiro. E quem vai junto? Isso mesmo, a Imoto e a noiva do Augusto. Porque elas insistiram, o Shin ainda, digamos que fez fogo na fogueira. Não sei se é esse o ditado que se diz, essa frase. Mas digamos que ele ainda ferrou com o Augusto. Ele ferrou com ele por conta que sempre o Algo que ferrava com o Shin. E dessa vez foi a vingança do Shin. Então ele conseguiu fazer com que elas fossem juntas porque levaria muito tempo para que ele pudesse visitar elas. Então foi esse o argumento do Shin. O que acontece é que vemos cenas divertidas, que ela fala que tipo, ela nunca duvidou do amor do Shin pela Shishiri, por isso ela nunca achou que o Algo tava em um romance com o Shin. Só que digamos que ela tava com ciúmes, porque toda hora era Shin, Shin, Shin. Então imagine se ele vai numa viagem com o Shin, eles ficam, digamos, cerca de 6 meses, e daí o Algo volta e só fala em Shin, Shin, Shin. Então a garota ia ficar louca, por isso que ela foi junto. Então foi uma parte bem legal, porque daí tá a cena deles já voando, sobrevoando, digamos, dos céus, e daí tem a cena de fanservice do Shin com a Shishiri, e digamos que é assim que acaba o episódio, porque vai pra ending. Mas ainda há uma cena muito divertida que foi após a ending e temos que conversar sobre ela. A cena que eu tenho para falar é a cena do Merin e da Merinda, porque após tanto tempo sozinhos, finalmente eles podem ter, digamos, uma privacidade deles. Eles podem relembrar a juventude calorosa deles. E o que acontece é que eles estavam para fazer o Icha Icha, porque digamos que o Merlin estava até empolgado, a Merinda estava ficando vermelha, e digamos que eles achavam que o Shin não ia voltar por um bom tempo. E o desgraçado volta já no mesmo dia que ele viajou. Ele cria um portal e traz o pessoal todo para a casa dele. Por conta do quê? A gente viu que eles não tiveram uma moradia. Eles não sabiam onde eles iam ficar, onde eles podiam ficar, digamos, dormindo. Foi mostrado que ou eles acampavam ou eles não acampavam. E digamos que a maioria preferiu não acampar. Então todo mundo foi para a casa do Shin graças ao portal. Foi uma cena bem divertida porque estragou o clima do Icha Icha, do Merin, da Merinda. E acontece que todo mundo estava fazendo, digamos que uma bagunça. E ela já mandou Shizuka. Tipo, que eles estavam gritando, eles estavam falando muito alto. Então foi uma cena bem divertida e foi muito Bushiroi. Eu gostei, acho que foi a cena perfeita pro final dessa temporada de Kenja no Mago. Então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu tinha para falar sobre Kenja no Mago, episódio de número 12. Um anime sensacional, incrível, um romance muito perfeitinho, muito rápido, muito desenvolvido do casal principal. Eu acho que quem gosta de Sekai, clichêzão da temporada, gosta de um bom romance, deve assistir esse anime. Já está mais do que recomendado. Acho que você também deve recomendar para um amigo, para uma amiga esse anime. E caso você recomende um anime, também recomenda um vídeo do canal, recomenda esse vídeo de Kenja no Mago, vai ajudar o canal a crescer, pede pra pessoa se inscrever e conto com a sua inscrição se é seu primeiro vídeo aqui. Se você já é inscrito, muito obrigado, comenta aí o que você achou de Kenja no Mago, o que você achou da obra. Como eu disse, foi uma obra que eu diria que foi, digamos, muito boa, não foi perfeita, mas em termos de romance foi perfeita. E eu acho que é isso, é esperar uma segunda temporada. Eu acho que vai ser muito divertido de ver esse clima de romance, a Santa Shishiri, a gente vai ver o Shin ficando mais poderoso e muito mais mistérios e lutas. Mas eu acho que o foco vai ser muito no grande vilão, no Storão voltando, talvez com essa criança, e talvez a batalha do Shin já aconteça na segunda temporada. Mas assistindo, tendo algum anúncio sobre uma nova temporada de Kenja no Mago ou o próprio anime, a gente conversa. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Kenja no Mago, no próximo vídeo. Mata, né?